como é que está a situação aqui no sul de Minas, é que a gente vai conversar agora ao vivo por Skype com o professor Sinésio da Unifal, que é a Universidade Federal de Alfenas. O professor Sinésio Inácio da Silva Júnior coordena o projeto Indicadores da Covid-19, que faz toda a análise a respeito do andamento da pandemia aqui do sul de Minas e divulgou mais um boletim nesta semana. Professor, boa noite, obrigado por atender o nosso pedido aí para trazer esses esclarecimentos a respeito do andamento da Covid por aqui, professor. Boa noite, Magson. Boa noite a todos que nos assistem. Sempre um prazer. Professor, depois desse praticamente um mês já de onda roxa, né, completa agora no sábado, dia 17, dá para dizer que ela teve o efeito desejado pelas autoridades políticas que impuseram aí medidas restritivas em quase todo o estado? Magson, de fato houve um avanço, mas não é uma questão de sermos pessimistas, mas ele foi pelo esforço, que se pretendeu, se realizou, não foi tão significativo, né? Hoje nós temos três ainda regiões, com tendência de crescimento de novos casos, né? Uma delas, inclusive, é a Triângulo Norte, né, que passou recentemente para a onda vermelha e agora ela voltou, né, a ter uma tendência de crescimento. O sul de Minas teve, de fato, um desempenho melhor, né, em termos de tendência de novos casos, né? Todo o sul de Minas, todas as regionais de saúde apresentam uma tendência de diminuição. E nessa tendência de diminuição de contágio que o senhor está falando de novos casos da Covid-19, tem até um parâmetro aí que tem no estudo da Regional de Saúde de Pouso Alegre que estava com uma tendência alta até recentemente, né? Isso, em termos de novos casos, né, a regional de Pouso Alegre, ela, na última semana, ela estava em estabilidade, né? Evoluiu, né, como as outras regionais, para redução, para diminuição, tendência de diminuição de novos casos. Só que, né, dentro da regional de Pouso Alegre, né, vocês estão na cidade sede, né, da regional de Pouso Alegre, é preciso lembrar que entre os 10 maiores municípios em população, dentre os quais Pouso Alegre, né, Pouso Alegre hoje é o único que apresenta tendência de aumento de novos casos. Então, as coisas são muito dinâmicas e é preciso acompanhar com muita atenção. É um cuidado que precisa ter então para todos nós que moramos aqui nesse todo o cuidado aí para evitar o contágio. E uma outra medição importante, professor Sinésio, é a internação, a necessidade das pessoas irem para o hospital. Como é que está isso? Olha, em termos das regionais de saúde, né, que são quatro, Alfenas, Passos, Pouso Alegre e Varginha, né, que compõem o sul de Minas, é, nós estamos com uma tendência de diminuição de internações na regional de Alfenas, é, redução na regional de Passos, estabilidade na regional de Varginha e uma grande, né, uma notícia ruim para a regional de Pouso Alegre, que uma grande tendência de aumento de internações na regional de Pouso Alegre, em 190%. Então é curioso que, por exemplo, na tendência de mortes, a tendência de mortes na regional de Pouso Alegre, ela se apresenta como a única dentre as regionais como redução, né? Então nós temos que ter muita atenção, porque as coisas são articuladas, né? Você tem os casos, eles até serem comunicados vão ser aí uns 10 dias para aparecer como internação e para serem lançados como morte, 15 dias, às vezes 20 dias nós temos que esperar. Diante de todo esse quadro que o senhor, junto com os alunos e demais professores da Unifal, o governo de Minas tomando essa medida nesse instante de onda vermelha, não é um relaxamento, tem toda uma questão de medidas a serem adotadas, mas o que o senhor acha, na opinião do senhor, que deve a população ter atenção nesse momento, autoridades também terem atenção a respeito do comportamento da pandemia por aqui, professor Sinésio? Olha, Magson, uma grande preocupação, né, e aí não é exagero, é a circulação, né, cada vez maior, por isso que isso é natural para a história do vírus, da sua evolução, da variante P1, que é a mais transmissível, e outras que estão sendo detectadas. Então, a gente tem que ter a consciência de que, e não é uma notícia boa nesse sentido,
os esforços que se fazia até 4 meses atrás, 5 meses atrás, né, de restrição, eles agora, com uma variante que chega a ser 100% mais transmissível, esses mesmos esforços, né, como se a gente tivesse que dobrá-los para a gente ter o mesmo resultado. E uma outra atenção também, né, é que desde o início da pandemia está havendo um equívoco estratégico que é orientar, né, o relaxamento ou não das medidas de restrição pela questão hospitalar. E não, né, que não nos entendam mal, é claro. Os hospitais, né, eles precisam ter condição de trabalhar e de atender as pessoas por todas as causas. E nós estamos, né, fecha, abre, nos orientando por ter ou não leito. É como se a gente falasse assim, né, olha, pode morrer, mas não pode morrer muito, pode morrer, mas morre no hospital. Isso não é o mais inteligente, embora seja o mais impactante para as pessoas. Então nós tínhamos que, né, nos orientar mais pelo avanço de novos casos, monitorar muito bem. E fica aí um alerta, a Triângulo Norte, né, não é questão de profecia, é questão de olhar os números, até o fim do mês, até o começo do mês que vem, nós vamos aguardar grande número de internações e mortes, porque ela está tendo na última semana 200% de aumento na média semanal de casos novos. Lembrando que lá já está na onda vermelha desde a semana passada, né? Não foi estendido pelo governo de Minas. E um dado que traz preocupante, triste nesse relatório feito pelo senhor e os seus alunos aí na Unifal, professor, é a quantidade de morte, né? A quantidade de morte nesses primeiros 3 meses e meio de 2021, o senhor colocou aqui que é 72% do total de mortes de todas as causas de mortes em 2019, não é isso? Isso, para a gente ter uma ideia, né, de nem falar mortes por ano, né, mas está correta a informação que você passou, Maxson, vamos pensar por dia, né? Em 2019, o ano imediatamente anterior à pandemia, que começou em 2020, nós tínhamos 57 a 60 mortes por dia, normalmente por todas as causas, no sul de Minas. Olha lá, agora nós estamos fechando com médias semanais de morte de 40, 44%. É onde se chega nesse número aí, né, quando a gente vê o agregado de mortes no ano de 2001, que como você colocou aí, são só 3 meses e meio, né, ele já soma uma quantidade que é 72% do total de mortes, que vamos dizer assim, seria o normal de acontecer. Então, nesse ano de 2021, até agora, nós podemos projetar um aumento de 72% nas mortes, né, normalmente esperadas, sem falar naquelas condições que estão sendo atrasadas no seu atendimento, que vão gerar, se não morte imediatamente, já estão gerando e vão gerar sofrimento, morte a partir de 2022. Situação muito triste, preocupante. A gente agradece o professor Sinésio da Unifal aqui. Vamos sempre trazer esses estudos, esse trabalho aí feito importante para alertar toda a comunidade, toda a população de que é preciso manter o alerta que a pandemia está no pior momento. Professor, obrigado, viu? Eu que agradeço. Boa noite. Saúde a todos. Amém.